Mais um Papo de Boteco. Hoje é quinta-feira. Sabe que eu tô triste, Rodrigo? Porque é o último Papo de Boteco do ano, cara. Sacanagem, hein? Mas tá triste porque tá acabando. Mas é festa, né? Momento de festa. E final de ano é quando a gente menos sai do boteco, né? Que a gente reúne para happy hour com os amigos, com os funcionários, com os fornecedores. Quer dizer, a gente reúne todo mundo para divertir. E o objetivo nosso, como sempre, é estar sentando no ambiente de boteco para trocar ideia sem que fosse pesado esse assunto. Porque falar de empreendedorismo é uma coisa tão pesada, cansativa muitas vezes, se torna a aula de alguma coisa. Mas na verdade a gente quer trocar ideia e mostrar experiências de pessoas que deram certo, fizeram algo que deu certo e trazer para que a gente adaptasse para os nossos negócios. E empreender não é brincadeira, esse ano foi pesado para nós empreendedores, mas trouxemos tantas histórias, cara. Compartilha aí. Siga o nosso canal, compartilha com os colegas que reclamam o tempo todo. Pô, tá difícil, a coisa tá fácil. Fala, cara, assiste lá o Papo de Boteco, que você vai ter várias dicas aí para você. Papo de Boteco. E hoje o papo vai ser maravilhoso, porque a gente tem um cara de indústria de embalagem. O cara trabalha com papelão, já quebrou, começou de novo, deu certo, funcionou. E aí é muito legal, porque quando a gente aproveita os erros que eu cometi, cria um plano e constrói de novo, observando tudo aquilo que eu não posso fazer de novo. Legal, né? Daqui a pouquinho, não sai daí. Daqui a pouquinho, depois da vinheta. Até já. Voltamos, eu sou Alexandre Celani, cara, e há 25 anos a gente trabalha orientando empreendedores, trabalhando com vocês na questão financeira, de reestruturação de negócios, cara, jurídica, contábil, de marketing. Então a gente dá suporte para os empreendedores que têm dificuldade. Cara, como é que eu faço para vender mais? Como é que eu faço para contratar um profissional? Pô, eu não tenho dificuldade na contratação, minha dificuldade é em aumentar a venda, minha dificuldade, cara, ganhar dinheiro, fazer margem, formar preço. São dificuldades que há 25 anos a gente vivencia com você que é empreendedor. E é difícil, claro, não é brincadeira. Cada empreendedor conhece profundamente aquilo que ele faz. Pô, o dono de padaria, ele sabe fazer pão. É o melhor padeiro da história. O dono de açougue conhece todos os cortes. Mas, cara, gerir um negócio é muito mais complexo que isso. Conhecer o produto é parte do processo. Então fique de olho naquilo que a gente mostra para vocês. Assistem aí os cortes, os programas inteiros, se você tiver possibilidade disso. Mas participe, porque tem histórias fantásticas de pessoas que passaram por dificuldade e a gente usa isso para ir acrescentando aquilo que a gente conheceu na história desses 25 anos e vai transformando uma ideia numa adaptação para um outro negócio. E aí você se beneficia disso. Se tiver dificuldade, está passando por alguma crise, entre em contato com a gente. A gente normalmente libera uma sessão de estudo, de orientação, e é gratuito esse processo. Então, fale conosco, entre em contato conosco pelas redes sociais. Nós vamos te dar um suporte, nós vamos te dar uma sessão de estratégia para pensar numa forma aí de sair dessa situação. Bom, e hoje nós temos um papo sensacional. Maiara, último programa do ano. Fechar com chave de ouro o nosso ano. Nós temos aqui o Carlos Eduardo. Cara, obrigado por ter vindo. Show. Cara, você sabe que você está trazendo para a gente um benefício para o empreendedorismo. Contar a tua história. Momentos tristes, momentos bacanas, momentos de sucesso, momentos de, sei lá, de perrengue. Mas são histórias que nos inspiram, porque todo mundo passa exatamente pelo que você passou. Obrigado, viu? Perfeito. Bom, primeiro, olha, brigadão aí pelo convite. É um grande prazer poder estar batendo um papo aqui contigo, que é uma pessoa aí referência no termos de negócio. E tomando cachaça. Tomando cachaça e falando de um assunto que eu particularmente gosto demais, que é a gestão de negócios. Espero aí que um pouco do nosso papo aí contribua com algumas pessoas que estão começando a empreender. Legal. Show. Não, nós que te agradecemos, cara. Porque trazer isso, a experiência. Ninguém aprende só com a teoria. Sim. Aliás, lembra que eu já falei isso, eu não sei se eu já comentei isso, Rodrigo, mas corta a parte que não puder falar, falou? Positivo. Quando a gente era moleque, não namorava, começou a vida aí, sabe? De sair com as meninas e tudo mais. Meu pai falava assim, ó, não sai com essa menina.
cara, essa menina não é bom caminho pra você. Falou, pai, mas essa que não presta eu gosto mais. Eu falava pra ele. E aí você falava, porra, cara. E a gente só aprende bater na cabeça, dando porrada, não é, cara? Com orientação, com aula, parece que não funciona, né? Você acredita que isso aí que você falou é uma coisa muito legal até. Mas eu tive um outro negócio, um outro segmento que era um buffet. E eu costumo fazer até uma analogia com o relacionamento, né? Porque antes de abrir esse buffet, muita gente me falava, pontuava alguns pontos de atenção. Eu estava apaixonado por aquilo lá, assim como a pessoa se apaixona por uma nova namorada e não vê os defeitos daquilo. Então você fica totalmente cego. E esse, para mim, é um dos piores erros, que foi o erro que eu cometi com esse negócio. É um dos piores erros que você pode cometer. Você fica totalmente cego, as pessoas te falam alguns pontos de atenção, você negligencia por conta da sua visão cega e depois lá na frente fala, putz, fulano tinha razão. A gente acha que é só festa, né? Você proporciona a festa, mas, cara, é trabalho para isso. Sim, quem curte a festa é quem comprou, né? Exatamente. Exatamente. É sério, realmente. Exatamente. Bom, antes de começar, eu vou te presentear, pode ser? Opa, Presente lógico. é bom, né, bicho? Sempre. Esse é um livro que a gente lançou agora, que chama Do Fundo do Poço. São histórias de pessoas que passaram pelo fundo do poço. Sabe o que é isso, né? Bastante. E aí saíram. Então a gente conta a história de como saiu. O mais interessante é como saiu do fundo do poço. Pô, então, essa é a história de Obrigadão, pessoas que passaram. Obrigado. Eu espero que você goste e me dê um retorno, né? Me dá Com certeza. um feedback aí dessa história. Perfeito. E a cachaça, cara. A cachaça do Papo de Boteco, nós vamos tomar a cachaça aqui, tá preparada aqui pra gente. Essa você leva para tomar com a família, com os amigos. Se tiver criança, não sugiro que você dê para as crianças, mas toma um golinho que é importante. Perfeito. Cachaça artesanal da nossa região, Bacana. Obrigadão, Ale. produzida para nós aí. Muito Obrigado. bom. Obrigadão. E, cara, mais uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Hoje aqui é um torresmo. Puta, eu adoro tem sempre torresmo. E porque combina, né? Combina com cachaça. E esse torresmo, ele é assado, cara. Isso foi uma gentileza da Via Montesa. A Via Montesa é o Caco e a Rose. Obrigado, Caco. Obrigado, Rose. Cara, esse torresmo, experimenta. Aproveita o gancho. Vou até pegar tá cheiroso, bicho. Tá? Ela trouxe agora há pouco pra gente. Então, ou seja, Cada água na boca eu já vou pegar. Gordo é uma merda. Puta, Nossa, bom demais. É demais, cara. E eu não sei, ele é assado, é de um jeito, ela prepara de uma forma, cara, e tem algum tempero. Você percebe que ele não é só o torresmo em si, não é só sal. Quer dizer, ela prepara, ela não conta, obviamente, é um segredo dela. Mas é maravilhoso. E você sabe que a região toda busca com ela vende pra caramba. Eu não sei, eu preciso até perguntar pra ela a quantidade de quilos que ela faz disso. Mas é um negócio, cara, que ela entrou, não conheço um torresmo parecido. Maravilhoso. Fantástico. Provei aqui agora, vale muito a pena. Via Montesa, fica no bairro do Anhangabaú, aqui em Jundiaí. Legal. Show de bola. Cara, vamos bater papo, porque você começou a me contar a história aqui que, cara, não deu certo, começou com o pai, como é que foi isso? Então, Ale, até o seu livro aí, Do Fundo do Poço, tem muito... Aqui? Por aqui. Tem bastante a ver com a minha história aí, né? Eu, particularmente, tive pai empreendedor, sempre estive no meio do empreendedorismo, meu pai sempre foi empreendedor, um empreendedor, putz, que... como todo empreendedor, batalhou muito, conquistou muita coisa, teve seus altos e baixos ali. Eu sempre convivi com esse dia a dia em casa ali. E daí, num determinado momento das nossas vidas, o meu pai estava em um negócio, eu estava em outro negócio. E daí foi uma das... Eu não costumo chamar de pior. Opa, pode tomar um golinho já? Vamos lá. Bom, hein? Depois do torresminho, cai, cai lindo. Então, e daí eu sempre vivi nesse mundo, daí ali, acredito que meados de 2015, ali para 2016, início de 2016, eu estava num segmento de festas e eventos. Meu pai continuava no segmento de papelão. Meu pai teve a vida ali no segmento de papelão, tem uma grande expertise nesse negócio, teve uma boa carreira, tanto quanto colaborador, quanto empreendedor dessa área. Ele começou como funcionário. Ele começou como funcionário, exatamente. Legal. E você vê como estava ali na família, né? Porque ele começou como funcionário de uma empresa que era de um outro tio meu. Então, eu tenho muitos parentes aí nesse ramo, né? E daí, em 2016 ali, eu estava nesse segmento de eventos. A gente fazia muito festas, tanto de debutantes quanto casamento, um espaço de eventos lá em São Paulo, ali na região do Tatuapé. E meu pai estava no segmento papelão.
tanto a empresa dele quanto a minha, assim, vinham no pior cenário possível. É um cenário realmente caótico. Ambas as empresas com um prejuízo financeiro acumulado. E daí isso aí é a história da vida real, né? Uma coisa que às vezes a gente não vê tanto, mas é assim, no próprio buffet, eu às vezes tinha festa no final de semana, eu até me emociono quando eu conto essa história, porque foi bem pesado para mim. Eu tinha festa no final de semana e às vezes não tinha dinheiro na sexta-feira para fazer a festa do final de semana. Então foi um momento de grande estresse. Mas assim, eu não chamo como o pior momento da minha vida. Muito pelo contrário. Eu chamo como um dos melhores momentos da minha vida. Porque assim, eu fiz faculdade, fiz MBA, fiz vários cursos já de gestão. Assim, o que você imaginar, eu já fiz em termos de gestão, negócios, etc. Mas para mim isso aí foi a melhor faculdade do mundo. Lógico. Porque Dolorida, né? é dolorida. Cara, mas... É dolorida, dói, tira o sono, você fica perturbado. Mas foi o melhor momento da minha vida em termos de aprendizado. Quando eu estava naquele momento, eu não via saída para aquilo lá. Mas depois, hoje, olhando, graças a Deus, o sucesso que a gente vem tendo nos negócios, eu olho para trás, se eu não tivesse vivenciado aquela dor, não teria passado. não estaria onde eu estou hoje. Não teria criado a resistência que você criou hoje para superar desafios, né? Exatamente. A gente aprende a lidar com os desafios de uma forma, parece que flui melhor, né? Exatamente. É isso, né? É isso. Assim, é que, no fundo, estou falando um pouco do que eu vivi, tá, Lê? Provavelmente você tem muitas histórias aí, eu não sei se elas vão convergindo, mas... Claro que vão, todas. No fundo, você sempre vai, enquanto empresário, principalmente, você sempre vai ter desafios. O que vai mudando muito é a maneira como você lida com os desafios Claro. e o tamanho dos desafios. Então, Lógico. assim, o que vai mudando o degrau que você vai dando, o passo que você dá e essas coisas. Mas nesse período aí, especificamente, um negócio estava quebrado praticamente, o outro negócio ainda tinha alguma chance. E daí, putz, é engraçado, mas foi a minha vida profissional ali foi descendo cada vez mais nesse momento. Vai desesperando, não vai? Putz, você fica sem dormir, você fica... E daí você não vê mais... Saída, né? Você não vê mais saída. Você não... Você não vê mais fica tudo saída. escuro na tua história. Fica tudo escuro. Mas eu acho que tem uma parte boa de quando você chega literalmente no fundo do poço, é que assim, você não tem mais tanto a perder. Pois é. Isso é a parte mais interessante quando a gente chega e que as pessoas não observam quando estão lá. Sim, né? Muitas sim, vezes. Sim. E outras vezes sim, mas muitas vezes não. Aí você fala, cara, eu tô aqui, é isso que você falou. Puta, pior não vai ficar. Exato. Já tô aqui. Exato. E daí, tem pessoas que usam isso aí, putz, já tô ferrado, não tem mais o que fazer, e se entrega. E daí tem pessoas que dão um salto, que daí viram uma chave na vida delas e falam, putz, tô ferrado. Não quero mais isso. Então não quero mais isso, não tenho nada para perder, então é tipo num jogo, você aposta o que você tem. Exatamente. Você aposta tudo. E foi literalmente o que eu fiz nessa época aí da minha vida, era o final de 2016. Daí eu voltei para o segmento que eu já conhecia, que eu tinha atuado já com meu pai há muito tempo ali, que era o papelão. E daí eu tive clareza que falei assim, não, tem que ser esse segmento, porque eu entendo desse É o segmento. que você sabia, você conhecia já, né? Exatamente, exatamente. E também tem uma questão, e nesse momento é engraçado, né? Mas nesse momento eu pensei assim, posso ser funcionário, vou procurar emprego, ou Você estava capacitado para isso. estava capacitado, no currículo capacitado, mas aí que está uma questão intrigante também, que assim, A experiência vivida ali. infelizmente, aí de repente não sei qual é o seu ponto de vista, mas eu estou falando até do que eu vejo. Eu tenho amigos que trabalham em grandes multinacionais, etc. Sim. Mas a experiência enquanto empreendedor É maior. é maior, mas não é tão valorizada Pelo grande. pelos grandes. Pelos grandes, sim. Pelos grandes. Sim. Porque assim, a experiência que um empreendedor tem quando quebra, no meu ponto de vista, É absurdamente interessante. é uma experiência. Esse cara é ótimo. Exatamente, Lógico. exatamente. Isso aí não é tão valorizado no meio, assim, corporativo, digamos Isso, não, assim. não é. Não é, mas é até fácil de entender, né? As empresas buscam cada vez mais especialistas por áreas. Exato. Né? Então, pô, imagina, eu tenho numa multinacional um gerente de contas a pagar.
Quer dizer, aí você fala, puta, gerente de contas a pagar, que estranho, né? Você fala, pô, tem um gerente de contas a receber. O cara só cuida de boleto. Você fala assim, pô, de pagamento. O outro só cuida de não sei do que. Então, assim, o departamento de marketing, cara, é fracionado. Sim. Não tem um gerente de. Puta, tem gerente de marketing disso, daquilo, de outro. Quer dizer, é muito específico. E nós, empreendedores, conhecemos um pouco da rotina como um todo, né? Agora, é muito interessante entender que quando eu percebo que eu errei, quebrei, mas que eu junto aquela informação, que foi um pouco do que você fez. Sim. Cara, desenhar esse mapa do caos. Você fala, cara, puta, olha a merda que eu fiz. E aí, quando eu uso essa informação ruim para traçar um plano de crescimento ou de lançamento de um novo negócio, cara, o sucesso ele é garantido, que foi exatamente o que aconteceu com a tua história. Exatamente. Porque hoje você virou milionário, pelo que eu tô vendo. Então, trilhardário. Estamos caminhando aí, Ali, estamos caminhando. Mas, assim, graças a Deus, eu hoje não tenho do que reclamar, assim. E até nesse cenário de 2016, as pessoas que estão comigo desde essa época aí sabem dessa história, assim, eu morava em São Paulo ainda, né? Hoje eu moro em Indaiatuba. Eu ia trabalhar, não tinha mais carro, que eu tinha que vender tudo que eu tinha, porque desfaz, né? Porque eu tinha que pagar as dívidas que o negócio proporcionou, e eu, graças a Deus, honrei com todas as dívidas, mas eu não tinha carro, daí eu peguei, voltando para o segmento aí de papelão, utilizei-se de uma estrutura que meu pai já tinha ali também, de maquinários, etc. E daí comecei do zero praticamente. E daí ia trabalhar de ônibus, pegava o ônibus 5 horas da manhã, caramba! Coletivo, normal, igual os colaboradores, todos que iam trabalhar lá com a gente. E voltava 8, 9, 10 horas da noite. E isso, um detalhe grande ainda, que minha filha, que hoje vai fazer 7 anos, tinha acabado de nascer. Então, a gente estava com uma... É recente até, então. Recente. Tem 7 anos atrás. 7 anos atrás, 7 anos atrás. Pô. A nossa filha tinha acabado de nascer, a gente não tinha carro, a gente estava prestes a ser despejado do apartamento, porque a gente era um financiamento, a gente estava atrasado na terceira parcela, não tinha como pagar aquele valor, estava prestes a ser despejado do apartamento, e esse foi o cenário que eu falei, que deu grande virada na minha vida. Esse foi o momento exato, é lógico. Foi de uma hora para outra? Não. Putz, não. Foi muita ralação. Fiquei um bom tempo ali, indo e voltando de ônibus, não acompanhando ali essa fase da minha filha. Isso também te ajudou, esse caos aí do dia a dia, te ajudou também no aprendizado, a elevar esse esforço, né? Que você fala, pô, eu não imaginava, queira ou não, muitos acabam falando, puta, isso não eu tenho vergonha. Cara, eu vou cair, vou voltar, vou cruzar imagina, eu cruzo com um funcionário meu dentro do ônibus, não é uma coisa muito... Não causa eles não vão ter respeito por mim por causa disso. Como é que você encarava isso no seu... Então, Ale, isso foi uma coisa que até que eu acho que ajudou a gente nessa época, porque era assim... Primeiro que daí a estrutura era muito enxuta, muito menor, a estrutura de funcionários muito menor do que nós temos hoje. Então era uma estrutura muito enxuta. E assim, eu também atuava em todas as frentes do negócio. Foi um pouco do que você falou. Do meu ponto de vista, tá, Léo? O empreendedor tem que ser generalista, ele tem que conhecer um pouquinho de cada área. Ele não pode negligenciar nenhuma área, lógico, mas dificilmente também ele vai poder atuar como um grande especialista de uma área só, porque senão a empresa vai tender muito para um lado só e a empresa vai ser sempre uma engrenagem composta de várias áreas, né? Mas nesse momento eu atuava em todas as áreas, mas muito junto com todo mundo. Sim. Então, eu estava junto na produção, eu estava junto com o comercial, eu estava junto com o financeiro e com tudo. Isso ajudou, no meu ponto de vista, até a criar uma união, porque assim, as pessoas estavam com salários atrasados, fornecedor, tinha dívida com fornecedor, tinha dívida de tudo quanto é jeito. Aí você aparece com um carro zero, um carro, um lançamento. Tem a questão da coerência, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E olha que legal, até trazendo para nós que somos empreendedores, você começa a pensar o aprendizado nisso tudo, né? Então você fala, bom, primeiro o esforço por causa da coerência, né? Eu estou entrando no negócio, eu preciso assumir minha condição naquele momento. A arrogância, a prepotência, esse tipo de coisa, cara, nos torna menos conhecedores. Essa é uma questão muito séria. Quer dizer, eu fico tomando isso como base, eu não vou desenvolver, eu fico sempre refém de uma situação que eu mesmo gerei. A segunda coisa,
tenho essa questão de estar junto com os funcionários no dia a dia. Quer dizer, eu estou junto com você, apesar do atraso, ou mesmo quando não rola o atraso, o pagamento está em dia, tá tudo bem. Mas existe, eu tô junto, cara. A gente tá vivendo nesse momento, eu tô desenvolvendo um processo, tô descobrindo as dificuldades no dia a dia. Aí você fala, pô, participar com ele daquela função não significa que eu tô me rebaixando ou tô me colocando numa situação que eu não deveria fazer, mas na verdade eu tô acompanhando aquele processo. E depois uma terceira coisa que você mencionou foi o conhecer um pouco de tudo. Eu não me torno refém de ninguém. Tive história, por exemplo, imagina, passou pela minha história enquanto empresa, nesses 25 anos, não aqui no Papo de Boteco, mas histórias vividas com empresários, que o açougueiro do cara foi embora, o dono não tinha o que fazer, porque ele não entendia nada de carne. Quer dizer, eu estou refém de um profissional. Quer dizer, aquele cara é a razão do meu negócio? Você fala, amigo, eu não posso ficar refém de ninguém por ação trabalhista, por problema. Esse cara vai me botar no pau. Que coloque no pau hoje, fazer o quê? Quer dizer, quanto mais eu esperar, pior. Então, eu não posso ficar refém de ninguém. Né? É uma situação, e você acabou mostrando, vivendo isso na pele. Show, hein, cara? Que história bonita, pô. Triste, mas bonita. No momento ali foi muito triste pra mim, né? Porque, putz, pensa, com filha pequena, prestes a ser despejado do apartamento, trabalhando com funcionários aos quais não tinham recebido nem o 13º do ano anterior. Então, assim, se eu não estivesse junto com eles, provavelmente seria mais difícil. Mas eles estavam vendo que a realidade ali estava... Eu também estava inserido naquela realidade deles, né? Não era uma questão divergente de, às vezes, o dono chega e fala assim, estamos em dificuldade financeira, e o que você falou, o cara chega com um carro zero lá. Tá incoerente, sabe? O cara... Lógico, o empreendedor pode, de repente, ter um carro zero. Lógico, pode, tem. O empreendedor tem muito dessa ambição, né? Que é diferente da ganância. Não tem problema. Então, a ambição, eu acho até que faz parte do empreendedor no contexto geral. É falta de respeito, né? Exatamente. Eu tô devendo, cara. Agora o cara devendo, tem uma incoerência aí, né? Então, nesse momento, eu estava muito junto com eles. E daí, assim, fomos vivendo teve várias ali. Mas uma coisa que a gente também fez que foi essencial também, Ale, que eu aconselho para todo mundo que esteja passando num momento assim, a gente não se escondeu de ninguém. Eu, particularmente, eu tinha várias dívidas financeiras. A empresa tinha várias dívidas financeiras. Eu atendia todas as ligações, não mudei de telefone, não fiz nada nesse sentido. Eu atendi e fazia questão de falar assim, olha, nesse momento, eu não sei quando eu posso te pagar, mas eu vou te pagar. E eu tinha essa convicção comigo também, eu tinha a convicção de que eu iria pagar. E daí a primeira atitude na empresa também, porque as pessoas ficavam fugindo dos fornecedores e etc. Eu falei, não, a gente não vai mais fugir de ninguém. A partir de agora, a gente atende todo mundo. Vamos passar uma posição de pagamento que a gente não tem? Não vamos. Mas a gente vai atender todo mundo, vai deixar claro o que está acontecendo, o que está rolando. Sinceridade. Valores, né? Valores. Sim, é o resgate dos valores. É fundamental. Agora, nós temos a pastoral do empreendedor. Você já ouviu falar? É da Igreja Católica. Sim. Ela desenvolveu a pastoral, existe no Brasil todo. E essa pastoral tem exatamente essa missão. Quer dizer, dentro da igreja, mas não apenas com a questão da oração e tudo mais, mas com a questão do resgate de valores. Quer dizer, nos tornarmos empresários melhores. E é isso que você está falando. E é verdade. Muitos empresários, vou contar um pouco do que acontece. Sim. Acho que você deve até conhecer. Que é diferente do que você fez. Então você fala, putz, eu fico tentando resolver aquele problema, eu fico remediando um problema. Eu falo pro cara que eu vou pagar semana que vem, que é para ele parar de encher o saco. Mas ele vai vir a semana que vem pior do que ele veio nessa. Quer dizer, para com a empresa. Chega algum momento que não é certo, mas é melhor parar. Essa dívida fica, eu recomeço de uma forma para poder criar uma força para poder pagar aquela dívida do passado. Porque se eu não botar a casa em ordem, não tiver o discernimento, e é isso que a gente acaba contribuindo, sabe? Entendendo em que pé está aquele negócio. De verdade, que infelizmente os donos muitas vezes não sabem. Quer dizer, falta de controle, falta de visão, enfim. Que é comum, cara. O cara tá desesperado. Você não espera que o cara faça controlinho. Ele não vai fazer. Tá desesperado, amigo. Ele chora, ele entra em depressão, né? O que ele quer mais é relaxar, ir para casa e tudo mais. Mas aí a gente acaba fazendo uma avaliação, pensa num plano para sair daquela situação. Agora, se tivesse passado por isso, você teve o discernimento, né? Você fala, puta, eu consegui separar uma coisa e falar, amigo, não vou te pagar agora.
essa clareza. É triste pro cara. Sim, Teve gente que sim. acha que brigou com você. Pô, sim. Mas não tinha jeito. O que você vai fazer? Teve pessoas, até que foi engraçado, até teve pessoas que desistiram de me ligar, né? Porque eu nunca tinha uma posição e eu deixava claro, eu falava, não tenho uma posição agora, mas eu vou te pagar, você fica tranquilo. Daí, graças a Deus, as coisas foram melhorando e tudo mais, daí eu tinha todas as dívidas anotadas, tinha algumas até pessoais, com algumas pessoas que não tinham vínculo por contrato, não tinha nada nesse sentido, era coisa de palavra mesmo. E daí algumas pessoas, teve ali 2 anos depois que eu fui ali sentar com a pessoa, eu liguei para a pessoa pedir a conta, daí a pessoa, pra quê? Eu vou te pagar. Falei, vê os juros aqui desse período que eu vou te pagar. Várias pessoas chegaram e falaram assim, nossa, eu já tinha colocado esse dinheiro como perdido. Eu falei, não, mas eu falei que eu ia te pagar e tá aqui, vou te pagar. E daí é engraçado, quando parece que depois que você quita tudo também, parece que daí você dá outro respiro. Você fala, putz, quitei tudo aqui, agora você consegue evoluir mais. São estágios. Mas foi um planejamento, não foi? É. Ó, Teve a hora certa para cada coisa. pra ser bem sincero, Ale, falar assim, eu vi tudo isso na faculdade, eu tô falando um pouco da minha história aqui, né? Claro. Eu vi muito plano de negócio, eu estudei, fiz sim. vários, tudo mais. Falar pra você que eu cheguei nesse momento da empresa e eu fiz um plano de negócio pra reestruturar a empresa, eu tô mentindo. Eu fui no caminho contrário, eu peguei tudo, peguei todo o passado, zerei, falei, tá aqui, vamos acertar isso aqui, agora vamos olhar o que a gente vai fazer daqui pra frente. Legal. E muito mão na massa. Foi a minha fórmula nesse momento é assim, de pôr a mão na massa em tudo, de fazer persistência, ali, uma vontade absurda Show de de bola. fazer acontecer, né? Agora me conta um negócio. Você faz hoje, você compra o quê? Você compra um papelão, é um material que vem aberto, vem um rolo, como é que é o negócio? E aí você monta as caixas, porque você vê, o foco seu é caixa de papelão para embalar qualquer coisa. É isso? O cara que embala, pô, o embalo, sei lá, Mercado Livre, por exemplo. Sim. O Mercado Livre, por exemplo, nós somos o principal fornecedor de embalagens do Mercado Livre, né? Dessas caixinhas? Dessas Menor, caixas. maior? Aquelas caixas que a grande maioria das pessoas recebem em casa lá, provavelmente é nossa. Lógico que tem mais fornecedores lá, mas Verdade. nós somos o fornecedor mais confiável deles Só hoje. do Mercado Livre ou você tem outros desses marketplaces também? Que Tem fazem? outros menores, né? Que o Mercado Livre é um que todo mundo conhece, mas a gente tem outros clientes Agora, essas de menor indústrias que o cara proporção. vai entregar qualquer coisa, que vai roupa, sei lá, vai em caixa de papelão. A gente atende hoje, putz, a quase todo segmento, olha, porque assim, a gente atende a indústria alimentícia, por exemplo, agora estamos em época de panetones, etc. Provavelmente alguém já recebeu um panetone. Tem as embalagens individuais do panetone, que às vezes são aquela embalagem mais bonita, mais estilizada ali, Mas elas vão dentro mas de uma elas caixa. vão dentro de uma caixa. Essa caixa que a gente chama de caixa coletiva, a gente fornece para alguns segmentos. Então, assim, alimentício, automotiva, Peças. assim, vai para todo e-commerce. Hoje está muito em alta, né? Então, estamos tendo muita caixa para e-commerce. Supermercado, cara. Você vai nos mercados, tem aquele monte de caixa que às vezes você usa até Sim. para botar, pra você levar embora, em vez de botar Exatamente, sacolinha. exatamente. Nós produzimos essas embalagens. E daí, no nosso processo hoje que você perguntou, tem alguns níveis de empresa, né? No nosso processo hoje, a gente compra o papelão pronto. Nós não fazemos o papelão. Tá, é uma bobina, é isso? É uma placa de papelão. É uma placa. É uma placa de papelão. A gente compra essa placa e daí a gente personaliza ela de acordo com o que determinado cliente quer. Por exemplo, a caixa do Mercado Livre, ela tem um tamanho específico do Mercado Livre, ela tem uma impressão específica do Mercado Livre, ela tem toda a especificação do Mercado Livre. Então a gente pega essa placa e faz a caixa do Mercado Livre. Isso para outros Mas ela tem segmentos. dimensões diferentes. Dimensões não, acho que espessuras diferentes, é isso? Especificação, o papelão, às vezes a gente olha e a gente não imagina, né? Mas, assim, a mesma espessura, a mesma tonalidade, tem especificações diversas, assim. Então, que vão, no fundo, melhorar a resistência ou diminuir a resistência daquela embalagem de Então papelão. não é só a espessura que determina a resistência. Exatamente, É isso? exatamente. Tem vários outros aspectos ali que determinam. Frisinho. Ele é todo frisado, né? O papel que é usado, tem diversas gramaturas de papéis, tem isso também. diversos Que tipos legal. de papéis, então tem várias coisas ali que Mas interferem. são só essa, eu vou chamar de caixa grosseira, como se chama de coletiva. São só essas caixas para coletivo. Ou você faz algum tipo de embalagem. Você fala, não, cara, a gente faz uma embalagem melhor, tipo aquelas caixinhas de presente. Então, hoje nós estamos totalmente segmentados no papelão ondulado.
Só que daí não É ondulado, tá? porque ele tem aquela ondinha no meio lá. Isso, a gente compra aquela bobina para pintura, normalmente. Isso, aquela bobina é como se fosse aquela bobina no meio de 2 papéis, né? Tá. Dentro do segmento de papelão ondulado, daí sim a gente faz, porque daí tem material branco também, tem material mais, vamos falar assim, mais gourmet, mais chique. Mas gourmet é boa. Tá na moda Tá hoje. moda, tudo é gourmet. Ó, aproveitando isso para comer nosso torresmo gourmet. Cara, exatamente. O Caco, cara, tá gostoso, hein? Tá uma bicho? delícia, Puta tá uma delícia. merda, vou falar. Esse casal é um casal, cara. O Caco e a Rose, você conhece eles, né, Mayara? Pô, bicho, é artesanal, cara. Eles não querem crescer, desenvolver. legal. Não, eles fazem artesanal, eles fazem a massa. Cara, e comida. Você encomenda lá, puta, filé mignon, ou uma outra carne mais em conta, capelete, não sei o quê. Que bacana. Gordo, cara, quando eu vou lá é terrível, bicho. Eu também adoro comer, viu? Gordo é uma merda. Puta, olha. Eu gosto bastante também. E daí que eu estava te falando, daí hoje também, a gente, além de fornecer grandes volumes, como por exemplo para o Mercado Livre, por exemplo, é um dos clientes, a gente fornece, por exemplo, para a maior indústria que fornece equipamentos para piscina no Brasil, por exemplo, também é cliente nosso. A gente fornece para a empresa que faz a logística da Apple, enfim, tem vários clientes grandes, com altos volumes de embalagens. E hoje também a gente segmentou com uma empresa que a gente chama Takaki, que é uma empresa que ela faz o quê? No contexto geral, a gente quer ajudar o pequeno empreendedor. E a gente via que, às vezes, a gente fazia algumas compras pela internet, não no Mercado Livre, que o Mercado Livre já põe nessa caixa, mas compras pela internet, e às vezes a pessoa pegava uma caixa reaproveitada do mercado, ela invertia ali a caixa. Acho que muita gente já recebeu esse tipo de embalagem, né? Dá um jeito. E é uma coisa que ainda não está muito evidente no Brasil, mas nos Estados Unidos já está muito evidência, que o que é? Principalmente no e-commerce, uma das primeiras experiências do usuário junto com o seu produto ou com sua loja é quando ele recebe a mercadoria em casa. Então você pensa, você vai comprar algo pela internet, um primeiro ponto de encontro ali que o cliente tem com o seu negócio é no site, ok. Depois é do produto chegando na sua casa. Embalagem. A embalagem. E daí você chega um produto que de repente você está esperando muito e ele vem lá com uma caixa reutilizada de um produto. Você compra de repente um presente, uma coisa bacana, um perfume, por exemplo, e vem de uma caixa que era de um produto alimentício que está virado ao contrário. Então, a experiência que o cliente tem ali quando recebe o produto é negativa. Sim. Então, o que a gente criou? A gente criou, que era uma coisa que os pequenos empreendedores tinham muita dificuldade, nós criamos um e-commerce de embalagens para atender esses pequenos empreendedores. Então, Vem menos quantidade. Então, hoje, se você quiser, você liga para mim, Carlos, eu preciso fazer aqui uma caixa para o Papo de Boteco, mas eu preciso de 10 caixas, mas eu quero que ela vá lá com o desenho da cachaça, com o desenho do torresmo. Eu faço 10 caixas para você, eu faço 15, 10, 5, 20, Cara, 30, pô. 40. Justamente para quê? Para que a hora que seu cliente receber sua caixa lá, ele já vai ter uma experiência diferente. Ó, então, se você quiser comprar uma garrafa da cachaça, do Papo de Boteco, vai numa caixa do Carlos, é isso? Isso, exatamente. Né? Tem uma caixa pra gente colocar lá bonitinho, vai legal, não tem? A gente faz a caixa do tamanho que você quiser. E ela tem proteção dentro? Às vezes, assim, tem caixas com proteção ou o cara, a proteção é outro produto que tem que comprar de outra pessoa? De papelão a gente faz tudo. Então, o que a gente faz hoje, a gente faz até para garrafa, por exemplo, a gente faz muita caixa para garrafa. A gente fornece muito para a indústria de vinhos e etc. Talvez uma parede mais grossa. Exatamente. Então. A gente às vezes usa uma parede mais grossa, às vezes a gente põe o que a gente chama de um berço ali interno, justamente para proteger o produto. Legal. Então, a gente consegue fazer hoje, você tem 15 garrafas que você quer presentear alguém com 15 caixas personalizadas. A gente faz 15 caixas personalizadas para você. E a personalização também das caixas. Exatamente. Isso é uma gráfica também. Isso é uma tecnologia que é muito nova no Brasil ainda, que a gente pegou especificamente para isso, que é uma tecnologia de impressão digital no papelão ondulado. Hoje no Brasil tem 4 empresas só que tem esse nível de maquinário, e daí é uma coisa que a gente comprou especificamente para esse segmento de atender os pequenos empreendedores. Entendi. Então, por exemplo, se eu quiser, a caixa de um panetone não é uma caixa de papelão, né? Aquela primeira ali, não, aquela bonitinha que tá com o desenho do panetone, aquele aí não é papelão. Tá, aquilo não é um produto teu. Não. Tá. Mas hoje eu consigo fazer uma caixa de papelão ondulado com aquela qualidade. Verdade. Até, e tem não sei, mas eu acho que ele tem uma característica também de sustentabilidade, não tem? Sim, com certeza. O papelão, além de muitos produtos, o papelão já ser
já ter vindo de reciclado, já ser reciclado, Reaproveitado. ele é reciclável. Então você consegue reaproveitar ele inúmeras É vezes. constante. Exatamente. É como plástico. Exatamente, exatamente. Tanto é que no momento da pandemia lá, teve até uma crise de papelão, por quê? Porque muitas pessoas começaram a comprar muito por e-commerce, muitas pessoas não estavam fazendo a devida Não. reciclagem desse produto, Estava preparado. começou a faltar papel Cara, no mercado. imagino que o e-commerce também teve uma demanda muito grande de caixas, né, cara? Em torno de 300% subiu o e-commerce. Pois é. E ninguém aguentou naquele momento. E Exatamente. tudo era caixa, porque se você vai no mercado, as pessoas pediam as coisas, vinham em caixa, né? Vinham em caixa. Exatamente. Exatamente. Antes não, era sacolinha, que é outro produto, é um outro problema e tal, mas enfim, mas é outro segmento. Exatamente, exatamente. Muito interessante. Não é, o Mayara, é gosto bacana, não é? Ah, quer usar o... Quantas pessoas precisam para fazer isso? Porque a gente tem que ter uma pessoa que faz arte, design. A gente teve que se modelar para esse novo modelo de negócio, né? Porque antigamente o nosso negócio funcionava num segmento que era só B2B praticamente, era empresa com empresa, a gente só vendia ali para grandes empresas, grandes volumes e coisas nesse sentido. E daí, para fazer esse novo segmento, a gente teve que se remodelar. Então hoje, por exemplo, a gente tem um designer trabalhando internamente lá na empresa justamente para criar o modelo da caixa, a impressão e etc. Coisa que a gente não precisava Não antigamente. faz barba e cabelo, vai, tudo. É. Atende por completo. A nossa intenção é justamente acompanhar o empreendedor na jornada dele. Então ele está começando, ele precisa de 10 caixas, a gente vai fazer 10 caixas. Ele vai evoluindo até chegar a um nível de um volume de caixa, por exemplo, de alguns clientes nossos, 2, 3 milhões de caixas por mês. A gente vai ter capacidade de atender ele no futuro também. Que legal, né? Sensacional. Pô. Então, A gente não pensa nisso, né, cara? Você fala, bom, a gente compra as coisas lá, mas tem alguém que faz a caixa de papelão. Não é engraçado, cara? e é bastante gente envolvida, viu? Se você pegar toda a cadeia aí, até da reciclagem e tudo mais, Tudo. nossa, é muita gente Pô, eu envolvida. tava conversando com uma pessoa também, ela trabalha com embalagem de pasta de dente, por exemplo, embalagem especial. Aí você fala, pô, você escova o dente, mas ninguém pensa, né? Para na época, quem que produz essa embalagem? Né? É verdade, é verdade. Se a gente parar para pensar, todos os produtos, né, Ale, assim, muitas vezes a gente toma a cachaça aqui, Alguém fez a garrafa. alguém fez a garrafa, alguém teve todo o trabalho ali, teve a questão da produção da cachaça. Isso aí é até um exercício de gratidão, às vezes, né? A gente Claro. olhar o processo todo e saber Cara, que tem muitas pessoas envolvidas naquele processo. muito, né? cara, e isso que é legal, né? Porque não é só a equipe que produz, mas, pô, tem o cara que trouxe a embalagem, tem o fornecedor, tem... Sim. Tem que dar pô, a contabilidade da empresa do cara, um cara que trabalha externo, é o advogado que analisou o processo. Cara, tem toda uma cadeia tem toda aí uma- imensa, né? É imensurável até. É verdade, é verdade. Tem um processo bem robusto ali por detrás, né? Tem muita coisa envolvida. Muito bem. Ô, nós temos. Você sabe que tem umas perguntas aqui que é pra botar você numa situação Opa! complicada, cara. O pessoal Vamos lá. pergunta, Pessoal, que roupa você. aqui. Como é que é? O pessoal vem forte pro fogo no Vem. foguinho. Cara, pergunta a tua roupa, vão perguntar se você é casado, tem umas coisas assim, velho. Se prepara aí. A patroa tá assistindo ou não? Vai assistir, lógico, É, vai então, estar assistindo, pô. Rô, tem gente que fez pergunta, não tem? Tem sim. A gente começa aqui com a Marta, de Niterói, Rio de Janeiro. Legal. E ela diz, ela tem um mercado de bairro, e ela diz, fala para os meus funcionários cuidarem bem dos clientes, porque sem eles não tem pagamento. Mas é o mesmo que falar para as paredes. Você acabou de falar sobre tratamento, né? Do cliente, de atender o cara, ele é pequenininho, mas ele vai se tornar grande em algum momento. Eu acho que a questão dos colaboradores é Marta, né, que fez a pergunta. Marta, acho que questão de colaboradores sempre é uma coisa que a gente ouve muito, né, Ale? De muitos. Aliás, acho que duas coisas eu ouço muito de colegas aí, empresários, né? É reclamar de impostos e colaboradores. São as coisas. não acha gente boa, no mercado não tem ninguém que preste. Exatamente. Né? Mas eu acho que aí tem algumas coisas. Primeiro que, do meu ponto de vista, Ale, empreendedor, empresário, é primeiro um desafio de autoconhecimento. Para mim é existencial ali. Primeiro você tem que se entender bastante. E daí tem um aspecto que até é meio que básico, mas às vezes a gente acaba pecando, que é se a gente quer que o funcionário ou colaborador trate bem o cliente, a gente tem que ser a primeira coisa, a gente tem que ser o exemplo disso aí. Então não adianta
aquela questão da incoerência que a gente já falou. Não adianta a gente falar, ô, trata bem o nosso cliente, mas daí o cliente me liga, eu às vezes até falo uma coisa com ele aqui, mas eu desligo o telefone e falo, ô, esse filho da mãe, não sei o que lá, só enche o saco, esse cliente só enche o saco. Então, O seu colaborador tá vendo isso, né, cara? exatamente. Como é que você quer exigir dele um É belo co- atendimento se você, né? a questão de líder, eu acho que é como educar crianças, né? Não adianta Exatamente. você tem que ser o exemplo daquilo que você está falando. Então, a primeira coisa é ser o exemplo daquilo que você quer. E segunda coisa também, você quer os seus colaboradores tratando bem os seus clientes, trate bem seus colaboradores. Porque senão a pessoa, acho que isso é típico do ser humano, né, Lê? A gente só, a gente só consegue dar aquilo que a gente recebe muitas vezes. Então, se eu não sou bem tratado pelo meu líder, dificilmente eu vou tratar bem quem está abaixo de mim. E dificilmente eu vou tratar bem Muito legal. o isso. cliente que está na outra ponta também. É exatamente isso. Você sabe que nós tivemos aqui o Rômulo, né, da Romanato, e ele fez um comentário conosco bem interessante, né? Ele fala de o profissional o cliente é o mais importante, o profissional é o mais importante. Quer dizer, não tem cara, o fornecedor é muito importante, né? O fornecedor, se ele não trouxer a mercadoria, se ele não te informar do que tem de novidade, você não se atualiza. Sim. Se o profissional não for bem tratado, as pessoas como um todo precisa ser respeitada, né? Do meu ponto de vista, Lê, negócios sempre vão ser pessoas. Ah, não tem outro jeito. No ramo B2B, hoje ainda o pessoal fala muito de bid, não sei o que lá, votação, mas sempre vai ter uma pessoa ali que vai ter uma intenção de comprar de outra pessoa. E é sempre pessoal. Mas não tem o papo, porque todo mundo quer humanizar cada vez mais os relacionamentos, virou diferencial. Você sabe que um cara me falou que as pessoas ficaram espantadas, porque agora estamos chegando no Natal, e ele falou assim, cara, eu mandei cartão de Natal pelo correio. O cara ficou espantado. Ele falou assim, pô, ele ficou surpreso, porque ninguém recebe, é uma coisa humana que tinha lá no passado. Eu falei, puta, eu reinventei o cartão de Natal. Você falou que reinventou, né? Sim, sim. Porque ninguém mandava. E é uma coisa, uma prática, eu mando pelo WhatsApp uma mensagem de Natal. Sim. E é muito legal, uma mensagem escrita à mão, uma coisa humanizada, né? É bem bacana isso. Tem um efeito, não tem? Tem um efeito diferente. Né? Ligar para o cliente, bater um papo com o cara, fazer uma visita. Exatamente. Bacana, né, cara? E vai muito nessa linha da pergunta da Marta mesmo, né, Lê? Porque assim, se eu não trato bem, se a Marta, provavelmente ela trate bem, mas assim, se ela não trata bem o seu colaborador ali direto, dificilmente ele vai tratar bem o fornecedor. E não é só, você falou muito bem, não é só cliente, não é só colaborador, é todo mundo da cadeia, são as pessoas ali. Porque assim, se você trata bem o seu fornecedor, ele vai ter interesse em te ajudar sempre. Bacana demais. E isso vai formando um Você ciclo, né? evidenciou. Pô, o cara tava com salário atrasado. Sim. Quantos não estão passando por situação assim, cara? Sim. Pô, depois da pandemia, antes da pandemia, sempre teve crise, sempre as empresas estiveram em fase de ociosidade. Mas enfim, as pessoas estavam sempre com dificuldade. Sim. E aí você fala assim, o atrasar salário é tão comum. Infelizmente, claro. sim. Mas é comum, a gente ouve, escuta isso o tempo todo. E aí você fala, puta, eu me torno um rival daquele profissional. Quer dizer, depende, esse relacionamento sendo bacana, não estou falando familiar. Sim. Eu começo a misturar valores, né? Sim. Então não é família. Empresa não é família. Sim, Né? sim, sim. Família em casa, filho, esposa e tudo mais. Na empresa pode ter um ambiente muito legal, muito bacana. Mas no momento que eu mais preciso do cara, que é essa troca, eu falei, meu, puta, eu vou ter que atrasar uns dias, eu vou ter que demorar. Se o relacionamento for bacana, a aceitação disso é muito melhor. Você passou por isso. Sim, sim. É diferente. Se você. Voltamos às relações humanas, né, Ale? Porque Relação humana. se a relação humana com o seu fornecedor é boa, e se você também tem um histórico ao qual ele sabe que você é uma pessoa de valores, ele sabe que você nunca vai prejudicar ele. E o funcionário é a mesma coisa, o colaborador é a mesma coisa. Se o histórico com o seu colaborador é de uma relação boa, ele sabe que você nunca vai fazer algo para prejudicar. Situação, Porque crises, Ale, assim, eu acho que eternamente vão existir. Hoje vai ser uma, amanhã vai ser outra, amanhã vai ser pandemia, amanhã vai ser outra coisa. E você sabe que quando a gente pensou no fundo do poço, todo mundo, não tem uma pessoa que não passou pelo fundo do poço. Agora, fundo do poço não necessariamente é falta de dinheiro. Pô, a pessoa, quem nunca perdeu alguém da família, próxima? Pô, perdi uma pessoa da família. É fundo do poço. Sim. Você perdeu um relacionamento, saiu de um relacionamento, pode ser um relacionamento de 4, 5 anos, de um namoro, não precisa ser uma coisa mais séria. Mas, pô, é uma perda, é um fundo de poço. Quer dizer, sempre nós passamos pelo fundo do poço. Alguém passou por algumas vezes, né? E os negócios também. Então, acho que aprender a reerguer, a me reerguer, a me estruturar, isso foi legal. Sim, sim. Perfeito. Ô, Rô, tá uma aula de novo, hein?
como sempre, muito conteúdo aí embalado nas falas. Falado, fez até um trocadilho, né? O Rodrigo é o mestre dos trocadilhos, você viu? O conteúdo encaixotado, não encaixotado, né? Fora da caixinha. Fora da caixinha. Boa. Seguinte, o Everaldo, de Pontalina, Goiás, tem uma padaria e um restaurante, e ele diz: eu sou de uma cidade pequena, de quase 20 mil habitantes. Meu concorrente é porco e não produz com qualidade, mas solta boato que é o melhor. Faço tudo certo, mas perco o cliente para ele, até porque ele cobra mais barato do que eu. Cara, bicho, você vê, o concorrente tá brigando com você. E é verdade, né? Sim. Você fala, o concorrente ele quer que você quebre para ele vender, ou não é? Infelizmente, né? Eu acho que faz parte do mercado, né, Lê? Lógico. Qualquer brecha que tenha, o concorrente vai aproveitar para te queimar ali. Isso aí é evidente, acontece a todo momento, né? Eu acho que todo segmento tem isso aí. No meu segmento tem, acho que a grande maioria dos segmentos tem um concorrente que atua de uma maneira e fala outra, etc. Mas uma coisa que eu acho que também acontece também com o passar do tempo, né, é que as pessoas vão vendo o que é o que e quem é quem. Então, assim, um exemplo, esse caso aí, o cara é porco, faz uma coisa não tão legal, mas fala para todo mundo que o dele é melhor. Uma hora a casa vai literalmente cair para ele. E também uma coisa que aí é uma linha minha, tá? Eu, particularmente, eu nunca, mesmo sabendo, conheço o mercado muito, conheço a maioria das empresas do mercado, falo com muita gente, falo muito com concorrente. Ontem mesmo estava com um concorrente lá na minha empresa. Claro. Tenho uma boa relação com todas essas pessoas. Eu, mesmo sabendo de histórias absurdas, eu dificilmente, junto ao cliente, eu conto a história que eu sei do meu concorrente. Eu prefiro me ocultar e me preservar nesse momento. Lógico. E assim, o que eu faço, o que eu sempre tenho em mente é assim, o cliente faz alguma coisa errada e tem um preço menor. No meu segmento tem muito isso, olha, tem muita gente que faz coisas absurdas aí e tem um preço muito menor ali no final. E daí eu não falo nada do meu concorrente na maioria das vezes, mas eu deixo claro qual que é o meu posicionamento. E assim, eu deixo claro até para os nossos clientes hoje, assim, se você quer o melhor preço, se você quer só preço, aqui conosco você não vai ter o melhor preço de todos. Eu até brinco, posso te trazer 10 empresas aqui que vão ter preços menores. O que os caras fazem para ter esses preços, eu não sei, mas está aqui. Agora, se você quiser, aí vem a hora de fortalecer seus diferenciais, que talvez seja o caso dele ali. Com certeza ele tem muita coisa boa. É o momento dele fortalecer os diferenciais dele. Então, assim, com certeza ele tem alguns clientes indo lá no comércio dele. O que os clientes que estão indo no comércio dele valorizam? Sim. Valorizam o atendimento, de repente? Lógico. Valorizam alguma coisa em específico? Com certeza, quem vai lá valoriza algo. Esses caras que valorizam algo lá, é o momento dele chegar e fortalecer isso aí que essas pessoas valorizam, porque ele vai ter mais pessoas parecidas com essas que já estão indo Eu lá. acho que é interessante ele trabalhar junto com o marketing dele para selecionar que tipo de cliente ele quer. Exatamente. Qual é o cliente que ele busca? Porque, de repente, esse cliente que procura preço não é o cliente dele. Exato. Não é o cliente para ele, ele nunca vai ganhar. Exato. Né? É legal, mas é complexo isso quando você vê no final da linha. Porque a pessoa está passando por dificuldade. Sim. E aí você fala, cara, tô com conta vencendo na semana que vem e o desgraçado do concorrente baixa o preço para roubar meu cliente. E aí essa briga eu não consigo pensar. É por isso que, muitas vezes, cara, quando você mostra, não precisa nem ser conosco, mas quando a pessoa faz um estudo, uma avaliação constante, é uma opinião de fora, não envolvido na emoção do negócio. É uma opinião de uma pessoa que está enxergando por outro ângulo o teu próprio negócio e tem condições de avaliar e de mostrar uma posição isenta de um relacionamento. Cara, eu não estou pensando no que eu vou perder, estou te pensando na melhor opção. E às vezes, friamente, é a melhor opção. Você imaginou, cara? Pô, o cara tá fazendo uma cirurgia e o médico começa a chorar ali porque começou a sangrar. Você fala, aquela hora ele não pode chorar, amigo. Aquela hora ele tem que ser frio para tentar curar, né? Para tentar salvar. Agora, é bem isso. A dificuldade é grande no mercado, né? Tem tudo isso. E lidar com isso a gente aprende com o tempo, não é? Mas uma coisa que eu acho que é uma grande... No meu segmento tem, eu acredito que em todos os segmentos tem um pouco disso, né, Lê? É um pouco daquela visão ilusória de que você precisa de faturamento. Então, às vezes, você se sujeita a fazer o preço menor, às vezes você se sujeita a fazer tal coisa para ter faturamento. Faturamento não é a melhor saída em muitos casos, porque faturamento sem lucro é muito pior do que não ter faturamento. Puta, você tirou uma
Uma coisa fantástica. E uma coisa que eu também aprendi em um desses diversos cursos que eu fiz de gestão e etc., que eu uso muito, olha, é assim, eu costumava, as pessoas nesse processo aí costumavam chamar de visão de helicóptero. O que é? Quando você está no meio do problema ali, no olho do furacão, no meio do furacão ali, você não consegue enxergar mais nada, você não vê mais nada. Então, uma coisa que tem que fazer muito, principalmente empreendedor, é assim, o problema está aqui, pega e sai do problema. Pega um helicóptero, imagina-se no helicóptero olhando o problema de cima. E daí pega essas informações saindo do problema para tentar ter uma ação mais coerente ali. Porque senão você no olho do furacão ali, você não consegue tomar uma boa decisão. Né? Perfeito. Cara, é bacanérrimo quando você fala principalmente que o faturamento em si, e é verdade. Você sabe que quando, não são todos os casos, mas em grande parte dos casos que eu vivi, eu vendo uma determinada quantidade de peças ou tem um valor determinado de faturamento, eu tenho um determinado prejuízo. Então fala, bom, eu estou saindo aqui. Na cabeça do empreendedor, o aumentar faturamento é eliminar prejuízo. E muitas vezes, quando ele dobra o faturamento, ele dobra também o prejuízo. E aí ele não aguenta. Sim. Enquanto ele está menor, ele acaba ainda suportando, dando um jeitinho. Quando ele dobra, amigo, perdeu o controle da coisa. Então, assim, a primeira é a estruturação do negócio, né? A avaliação, não vender a qualquer preço. Exatamente. Isso que você falou é mágico. E eu já tive essa ilusão, viu, Ale? Eu já trabalhei assim. Muitos tiveram. Não, precisamos faturar, faz um preço mais baixo aqui, precisamos faturar. Putz, a hora que você vai ver, daí você começa a não conseguir mais pagar as contas, daí você fala, putz, não é por aí. Não é por aí. Então, é um aspecto de muito cuidado até para muitos empreendedores. Né? Sensacional. Cara, tem tanta coisa boa para discutir, hein, bicho? Fala a verdade. Tem muita coisa. Dá. Tem mais, Rô? Tem sim. A Jennifer tem uma loja de presentes e ela vem presentear aqui com o começo do fogo do parquinho. Agora para pegar mesmo. Pra onde que é a Jennifer? Ela é de Piracicaba. Piracicaba. Legal. Terra da pamonha, não é? Isso. Ela diz Piracicaba aqui. Baita cidade. Minha maior dificuldade tá em contratar o cara certo. Os bichos só querem fazer corpo mole. Caramba. Voltamos daquele assunto lá dos colaboradores, né? Mas você acha que o processo seletivo é uma coisa importante? Como é que você trata isso? Então, o que você pensa como valores para isso aí? Eu, particularmente, costumo atuar muito assim. Não negocio valores e treino competências. Eu, particularmente, prefiro uma pessoa com bons valores e baixas competências, porque... Treina? Exatamente, a competência é treinável. Você vai, não sei mexer no Excel. Pô, legal, tem curso online hoje na internet que você consegue ali fazer o treinamento. Então, mas valores, é difícil as pessoas mudar os valores. Então, e daí tem muito da particularidade, assim, quais são os valores que você quer para o seu negócio? Então, do meu ponto de vista, assim, é lógico que com algum tempo aí, entrevistando pessoas, conversando com pessoas, hoje eu sento numa entrevista, às vezes conversando ali 10, 15 minutos de bate-papo informal, às vezes. Você já entendeu. Eu já entendo um pouquinho das questões dos valores das pessoas. E daí, assim, muitas vezes eu tomo uma decisão na hora ali, eu senti que a pessoa tem bons valores, vem para dentro. Depois eu vou treinando competências. Puta, olha que bacana isso, cara. A gente vem falando, mostrando isso, e é uma saída. Você está falando aí, acaba se tornando, você mencionou agora, acaba se tornando uma grande saída para o negócio. Veja por quê. Eu tive um caso há pouquíssimo tempo de um cara que precisava de um gerente de vendas. Uhum. E qual era o critério para a contratação? Um cara que entendesse de vendas, se fosse um puta vendedor. Sim. E na verdade é muito contrário disso. O papel do vendedor é vender. Do gerente de vendas não é vender. Sim. O gerente de vendas é conduzir a equipe de venda. É um cara muito mais motivador, é um cara muito mais organizado para colocar as metas, cobrar a meta e trabalhar um pouco cada um. Mas ele não tem que ser um vendedor. Sim. E aí a gente erra nessas tomadas de decisão, e aí eu começo a pensar assim, claro, eu quero um cara com os valores que você tem, que faz parte da missão, da visão, dos valores da tua empresa. Uhum. Você fala, como é que eu quero ser visto? Quais são os valores que eu adoto como princípios da empresa? Isso é perfeito, cara. Na hora de eu contratar, eu procuro esse cara, porque tecnicamente ele é capaz de aprender. Lógico. Então você fala, vou contratar um mecânico de alguma área, o cara tem que ter o conhecimento técnico também, mas eu vou por trás dos valores, depois eu avalio a técnica dele. Sim, exatamente. Sensacional, cara. Muitas das competências, é lógico que assim, também, né, eu tô falando assim a grosso modo,
Mas é lógico, você vai contratar uma pessoa mais sênior, você tem, eu falei que ali nos 15, 20 minutos de conversa você acaba detectando, mas é lógico, você tem que gastar mais tempo, né? Tem avaliações. Você tem que fazer, então, no contexto geral, eu acho que assim, tem que gastar muito tempo na contratação, e depois que a pessoa tá lá, se a pessoa tá infringindo valores principalmente, você não pode ficar insistindo muito Porque também. trocar é caro. Trocar é caro. Então você gasta bastante na avaliação ali, você perde muito tempo ali. E uma coisa que eu, às vezes, também cometo um erro, Ale, é assim, de querer pessoas assim, putz, a pessoa melhor do mundo naquela área. Então, putz, vou contratar um gerente de vendas, nossa, eu quero o cara que trabalhou na melhor empresa do Brasil. E assim, primeiro, esse cara custa caro. A minha empresa tem potencial para pagar esse salário desse cara? Não tem. Então, a gente também tem que tomar cuidado de ser muito crítico às vezes e fazer uma visão do tamanho do nosso negócio, né? Porque assim, não adianta eu querer, por exemplo, não adianta eu querer o diretor comercial da Klabin para o meu negócio, por exemplo. Ainda não. Ainda não. Agora não é o momento. Ainda não está no momento. Mas, por exemplo, nós temos lá hoje alguns bons profissionais que vieram dessas grandes empresas. Mas não o diretor. Mas já temos alguns outros bons profissionais que vieram de empresas como essa. Então é muito de analisar o tamanho da empresa também e tomar cuidado com ser muito crítico, porque senão você cai numa seara que você nunca vai achar alguém bom o suficiente, né? Uma questão séria nisso, que é a análise de perfil, que você fala de valores e tal, mas assim, nós muitas vezes não sabemos avaliar. Sim. Então, nós já tivemos a experiência de ter uma psicóloga, por exemplo, que aplicou alguns testes, fez Cara, é baratíssimo. Um profissional de psicologia ele vai cobrar algumas horas para desenvolver aquele projeto dentro daquele negócio. Quer dizer, você divide, não é caro. E outra coisa, o que é caro, né? Porque a troca desse profissional acaba se tornando muito mais caro. Você fala, pô, e não é o custo da rescisão, da indenização, é o custo de você treinar de novo, até esse cara pegar o jeito, entrar no clima da equipe, puta, aí o cara fica bom, você manda ele embora. Aí troca, pega um outro cara, treina de novo. Então esse tempo que eu perco, né, com esse cara de venda, de trabalho, de processo, de rentabilidade ou de produtividade, né, é um processo que demora, né? Sim. Agora tem outra questão também, como é que você enxerga isso? Eu já não para funcionar aqui, eu troco, o cara começa a ficar bom, eu mando embora porque ele é chato, porque não sei o que, eu mando embora, não para ninguém, já troquei 40 pessoas nesses 2 anos. Você fala, puta, será que o problema é o cara mesmo? Ou o problema sou eu, né? Que sou um insuportável no meu negócio. O que você... Putz, Ale, eu sou meio pragmático nesse sentido, viu, Ale? Porque pra mim, assim, tem que ser. Pra mim, e eu assumo esse BO, por exemplo, eu enquanto principal líder do meu negócio, pra mim, tudo que acontece no meu negócio é culpa minha. Então, assim, na pior das hipóteses, se tem alguém ruim lá, ou se não tá parando alguém, Você contratou ele, ué. eu que tô. Se tem alguém ruim lá, foi eu que contratei. Se não tá parando ninguém, é eu que tô fazendo algo errado. Então, por isso que eu falei que a questão de liderança, principalmente quando você é dono de um negócio, é uma questão mais existencial de você se conhecer até, ao ponto de você entender e falar assim, putz, eu preciso melhorar algum aspecto aqui, não tá parando, o que eu tô fazendo? Então, primeiro, voltar a seta para si mesmo. Não tá parando ninguém aqui, o que eu tô fazendo de errado? De avaliação, né? Exato, De autoanálise. exato. Aliás, o empreendedor, acho que tem que ficar se autoanalisando. Eu, particularmente, até nesse momento, olha, graças a Deus, a nossa empresa cresceu aí, acho que nos últimos 2 anos, mais de 500%. Assim, a gente vem num estado de crescimento, todo mês a gente cresce, todo ano a gente cresce. E eu tô no momento agora até que eu tô precisando me modernizar. Eu tô precisando me ajustar ao tamanho que o meu negócio está hoje. E assim, eu tô sofrendo com isso também. Eu tô vendo os gaps que eu tenho que ter, quais são as minhas deficiências, o que eu tenho que fazer. E agora cabe o planejamento, né? Que você no começo não rolou. Agora não tem jeito de não trabalhar sem planejamento. Porque, e nem tô falando do planejamento tão minucioso, Sim. mas de repente algo que você comece a se cercar de problemas que você, quer dizer, se precaver para alguns problemas que vão rolar, né? Exatamente. Crescer também gera uma desestruturada aí. Crescer dói do mesmo jeito do que... É lógico que são proporções diferentes. Crescer é uma dor diferente, mas é uma dor também. Lógico que é. Mas é uma dor Se também. não tomar cuidado, o efeito é contrário, né? E muito maior daí. O tombo é grande. Muito. Rô, nós temos alguma coisa aqui? Tem sim. A Maria José, lá de Umuarama, no Paraná, Moarama, cara. Aí. Legal. ela pergunta: quanto o senhor acha que a qualidade do produto interfere no negócio? Os clientes não preferem as caixas com menos qualidade ou menos resistentes? Perfeito, Maria José. E volta até ao case que a gente falou lá de perfil de cliente.
Tem realmente clientes que não se preocupam com a qualidade, querem só uma caixa, por exemplo, para chegar lá no cliente, e tem clientes que querem uma caixa bacana, querem causar uma boa experiência. Então, assim, vai muito de você. Nós lá temos um desenho do nosso cliente, a gente não vende preço. Na nossa empresa, nós não vendemos só preço. Se a pessoa quer um atendimento diferenciado, se ela quer agilidade, se ela quer maleabilidade, se ela quer uma coisa mais ali personalizada, aí é conosco. Melhor preço não é conosco. Temos um preço competitivo? Sim, a gente tem um volume significativo no mercado. Do nosso segmento ali, somos uma das maiores empresas hoje. Então, sim, nós temos um preço competitivo. Agora, não temos o melhor preço de todos. E daí, assim, cai muito nisso aí. Tem clientes que realmente querem a caixa mais barata, que é justamente só para chegar lá no... Só que daí é uma conta que não fecha no meu ponto de vista, porque assim, você vai pegar a sua cachaça, vai pôr numa caixa mais barata. Vou ter que repor porque ela quebrou. Você vai ter que repor porque ela quebrou. Ou vai causar uma experiência lá para o seu cliente quando chegar lá, a caixa toda amassada, toda feia. É uma imagem que você está passando para o seu cliente. Exatamente, lógico, é muito do que você quer. Mas tem tudo. No nosso segmento, por exemplo, tem cliente que quer a caixa mais barata e não liga de pagar pouco por aquilo e sabe que vai ter problema, sabe que vai ter retrabalho às vezes. E tem um cliente que valoriza a embalagem. E daí eu estou falando, aliás, de tanto de pequenas empresas ali, quanto de grandes empresas. Lógico. Tem grandes empresas que valorizam, tem grandes empresas que não valorizam. O pessoal da agência que faz pra gente aqui o projeto, você vê, nós temos câmera, iluminação, uma série de coisas aqui. E aí eles montam pra gente de uma forma, ele mencionou, eu falei, pô, a gente não pode gravar, isso quando a gente começou lá atrás, pô, põe um celular num tripézinho aqui, a gente vai gravando. Ele falou, cara, a imagem que você vai causar pra quem vai assistir, é você que precisa pensar. Só que eles têm problema na câmera, cara, porque eu sempre saio mais gordo. Eu acho que é essa câmera geral aqui que me deixa um pouco maior, Rodrigo. O que tá acontecendo? O pessoal diz que a câmera engorda, mas é só se você comer ela. Boa. Boa. Legal. Temos mais perguntas? Ou... Tem sim. O Jonas, lá de Sabará, Minas Gerais, tem uma loja de materiais para construção. E ele diz aqui, meu concorrente é um filho da... Ele baixa o preço sem fazer conta. Aí eu me ferro. O que eu faço? Mato o cara ou deixo quebrar meu negócio? Eu acho que nenhum dos dois, pelo amor de Deus. Nem mata o cara e nem fere seu negócio. Tem muito a ver com isso que a gente falou algumas vezes aqui já hoje, né, Leia? Eu acho que a gente não pode entrar nessa vibe de preço. Sempre vão ter preço. Nós no dia a dia, assim, se eu pegar você, independente da classe social. A gente opta por coisas, muitas vezes não é só pelo preço. Então, o cara que gosta de tomar cerveja, de repente, ele vai pagar 10 centavos, 20 centavos mais barato no bar que ele gosta de ir. De repente, vai abrir um bar do lado, pôr cerveja lá, R$1 mais barato, ele não vai lá mesmo, de repente, estando com a questão financeira dele ali muito apertada. Por quê? Porque não é só beber a cerveja, é o prazer que ele tem de sentar naquele local e tomar a cerveja. A companhia que vai levar. A companhia que vai levar, o ambiente no todo, o atendimento, etc. Então, e daí em todos os âmbitos das nossas vidas, por exemplo, você provavelmente, eu também tenho assim, tem coisas que eu valorizo, eu pago mais caro. Tem coisas que eu não valorizo, eu quero o menor preço. Então, nosso negócio é a mesma coisa. Tem cliente que vai valorizar seu produto, seu atendimento, ou seus diferenciais. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Você ter clareza dos seus diferenciais. O que você faz diferente dos outros? Preço pode ser um diferencial? Pode, mas você tem que ter noção que você vai ter que ter o melhor preço. Atendimento pode ser um diferencial? Pode. Você vai ter que ter noção que você vai ter que investir em treinamento, vai ter que investir em pessoas. Então você tem que ter clareza, do meu ponto de vista, dos seus diferenciais. A partir do momento que você tem clareza dos seus diferenciais, o seu concorrente está fazendo, não faz conta direito, como ele mencionou, e está fazendo um preço muito menor, deixa o seu concorrente se quebrar. Uma hora ele vai pagar o preço por isso. Mas você não entra nessa seara. Você vai vir um cliente, vai falar, o cara lá é mais barato? Sim, o cara é mais barato. Mas aqui a gente faz isso diferente. É legal isso. Você sabe se... Imagina, né? Não valorizando apenas o trabalho que a gente exerce, sabe assim, nos próprios papos, eu acho que dá bastante instrução para que eu estou passando por dificuldade, escute um pouquinho, escute quem fez direito. Agora, uma estruturação, um estudo, uma avaliação do negócio, você enxerga com bons olhos, você fala assim, pô, eu estou passando por dificuldade, amigo, eu conheço até aqui,
Como é que eu faço? Eu tô com dificuldade. Você não acha que e as pessoas se resistem a escutar, a avaliar? Pô, eu não consigo vender mais. Pô, você já pensou em contratar um cara de marketing bacana que desenvolva um plano para você? Cara, eu tô me ferrando com ação trabalhista constante. Você já se preocupou em contratar um advogado que pudesse te orientar? Procurar um cara bom, mas um profissional de qualidade. Quem ele atende, busca esse cara. O quanto isso, na época que você teve problema, poderia ter ajudado, ter valorizado? Você acha que isso ajudaria você lá atrás? Pô, Lê, sem dúvida nenhuma, assim, a gente tem que estar sempre aberto. Então, nós lá, por exemplo, na empresa, durante esse ano, nós tivemos, acho que uns 3 consultores lá ao longo de todo o ano, cada um em uma área específica. Para o ano que vem, talvez tenhamos outros. A gente vai atuando muito da área que a gente acha que está um pouco deficitária ali. Mas eu até entendo também, e eu tive nessa fase lá, quando eu estava lá no fundo do poço, fazendo até uma analogia ao seu livro, eu não conseguiria pensar nisso, porque assim, financeiramente falando, eu não ia conseguir pensar em gastar um dinheiro a mais para pagar aquilo lá. Mais uma coisa que é importante, Ale, que eu sempre fiz e continuo fazendo até hoje, é conversar com outras pessoas e estar com o ouvido atento. Por exemplo, ontem eu estava conversando com um concorrente. Batendo papo com ele ali, eu peguei alguns gaps que eu posso melhorar no meu negócio. E de repente ele provavelmente pegou com ele, para ele. Conversando com o cliente, de repente você tem uns gaps, mas o essencial, a gente não pode estar com a mente fechada, a gente está com a mente aberta. E sim, se a pessoa conseguir, eu acho que consultoria, um apoio, porque quando a gente está ali dentro do problema, dificilmente a gente consegue visualizar a solução. Se a gente vê alguma pessoa vindo de fora e falando, ó, o problema está aqui, de repente você vai até falar, putz, é mesmo, como não vi isso, mas vinha a pessoa de fora para te apontar aquilo lá. E é muito, você sabe bom onde isso. está o problema e não sabe como resolver. Também. Essa é outra coisa. Também. Você fala, puta, mas não sei por onde começar para resolver isso aqui. Também, exatamente. E é isso que isso é eterno, até pra falar a verdade. Eu tava comentando sobre mim mesmo nesse momento. Eu tô procurando até alguns suportes, fiz alguns cursos, estou buscando algumas coisas para eu atuar no nível de negócio que meu negócio se encontra. Mas olha o que aconteceu. Há pouco tempo atrás teve uma entidade social aí do mercado, tipo o CIESP, Fiesp, esse tipo de coisa, que nós acabamos fazendo uma parceria, um projeto, legal, aonde eles estavam bancando e era gratuito. Ou seja, a gente ia até a empresa do cara para dar um treinamento para ele na empresa dele, sobre o negócio dele, estudando o negócio dele. O cara não queria. Ou seja, o cara não tem o discernimento de procurar alguma coisa. Mas aí você fala, puta, cara, eu vou lá. Vou falar com você, sobre o seu negócio, avaliando os teus pontos. Pago por alguém. Sim. E o cara fala, puta, não, eu vou sair dessa situação. Quer dizer, eu não tô aberto a ouvir, a escutar. É isso que você falou agora, se abrir, né? Ter a mente aberta. Esse é o essencial, porque, como você falou, tinha lá um suporte gratuito que a pessoa não quis. Então, assim, se a pessoa não quer nem ouvir alguém de fora trazer algo para ela, quer dizer que ela não vai... Difícil, se ela está numa situação difícil e não está ouvindo ninguém, infelizmente vai ser muito mais desafiador, né? Rô, a saideira, se tiver. Tem sim, Pietro, de Campinas. Campinas, tem uma ferramentaria. E o que ele tem? Desculpa, eu não ouvi. Uma ferramentaria. Ferramentaria. E ele diz aqui, alguns funcionários são sindicalistas, só falam em colocar no pau. Seu segmento tem isso? Acho que todo tem, né, cara? Mas é o relacionamento de novo, não é? Aí nós temos dois, é até engraçado essa situação. Nós temos duas plantas produtivas hoje, né? Principais, assim, né? Mesma gestão. Cresceu mesmo, né? Cresceu. Aí, garoto, tá vendo como foi bom a universidade que deu mal? Foi, a melhor da vida. Aquele que deu mal acabou se dando bem. E daí é engraçado, mesmo estilo de gestão, tudo igual, a gente tem como cultura fazer tudo certinho, tudo dentro da lei, etc. Em uma empresa, algumas pessoas saem, ok, por algum aspecto específico, na outra, a grande maioria que saem acabam processando. Eu não sei dizer se seria cultural, não sei, Ale, mas assim, é um risco inerente ao negócio do meu ponto de vista. Tá? E acabou. E é um risco que você tem que colocar lá. Primeiro ponto, é óbvio, né? Fazer tudo legal. Então,
faz os registros de ponto certinho, registra o funcionário tudo certo, porque eu sei que, principalmente quando as empresas estão menores, e eu já fiz isso também, a gente acaba meio que Por fora. negligenciando alguma coisa, assim. Dá um jeitinho. Eu, particularmente, hoje, eu não faço nada errado, justamente por isso, para evitar esse tipo de coisa. E daí, quando tem algum tipo de coisa nesse sentido, a gente tem que ter um suporte aí de um advogado, algo nesse sentido. Mas você tem que saber que empreendedor está sujeito a esse tipo de risco. Pode ser que eu conheço empreendedores que nunca tiveram, mas também são um estilo muito, do meu ponto de vista, errado até, muito paternalista, que eu costumo chamar, sabe? Aquela pessoa que... Sim, não é família, como a gente falou. O funcionário chega atrasado todo dia, tudo bem. O funcionário não entrega para você entregar, tudo bem. É aquele estilo paternalista que eu não aprovo, eu não acho que tem que ser assim. Então, esses paternalistas, às vezes, se gabam até para, nossa, eu tô há 20 anos, nunca tive processo trabalhista. Porque também o negócio tá ruim pra caramba, você parece um paizão de todo mundo, então... Mas é o risco do negócio, você tem que estar preparado para isso. Você falou de cultural o processo, e é isso mesmo. Tanto do profissional, cultural que alguém entre com ação, porque é a única forma de resolver, como também é cultural o empreendedor não suportar, tem medo daquilo, tem que falar, cara, eu não posso, mas ação trabalhista. Mas ação trabalhista é um acerto, acaba ali, né? Não tem uma negociação. Claro que tem sacanagens no meio, tem erros no processo, mas de modo geral, pelo menos as que eu tenho vivenciado com clientes, provavelmente, principalmente, são situações que ficaram melhor, foi melhor que tenha ido para uma ação trabalhista. Resolveu o problema ali, sabe? Não arrasta, né? É igual aquela coisa assim, né? Você prefere ter uma ação trabalhista, uma eventual ação trabalhista, ou um péssimo funcionário por 10 anos? Pois então, é melhor ter ação trabalhista. Lógico. Carlos, Rodrigo, foi bom, não foi? Foi maravilhoso. Foi assim. A Mayara, o Roger desembalou gostou? Conhecimento aqui. Como é que é? Desembalou conhecimento aqui. Olha lá. Não, agora você pode dizer que desencaixou, né? Saiu da caixa. Saiu da caixa. Saiu da caixa. Mayara, como é que foi aí? Ótimo, amei. Gostei muito. Foi bom, né, cara? É uma experiência. Vamos falar de fim de ano, né? Aí, ó. Os panetones. Pra cachaça, pô. Vamos falar assim, ó. Então, Lógico. peçam cachaça. A gente manda para qualquer lugar com as caixas do Carlos. É a caixa Fechado? e a cachaça. A caixa e a cachaça, é isso aí. Exatamente. Boa. Perfeito. Carlos, eu te agradeço demais. Eu queria pedir uma gentileza para Lógico. você, ó. O cara tá começando agora, tá ferrado. O cara não sabe, passou por dificuldades, ou ele tá pensando em começar um negócio e tá com medo por algum motivo. Conta para esse cara, dá um pouquinho as palavras, né? Mas conta para esse cara o que você faria, cara, dá um incentivo para esse cara que tá querendo começar, tá com medo, tá com dificuldade. Tua câmera é essa daqui, ó. Perfeito. Bom, Ale, assim, primeira coisa que eu acho que o pessoal hoje em dia está confundindo um pouco é assim, o motivo para você empreender. Se o motivo para empreender for um motivo de, eu quero ficar mais tranquilo, eu quero cuidar das minhas horas, eu quero ficar mais tranquilo. Primeiro ponto errado, esquece, sai dessa. O medo de empreender faz parte, o medo vai ser constante na vida do empreendedor. Eu tenho alguns medos até hoje, faz parte, é preciso. Mas assim, para mim, o principal de tudo é mente aberta, adquire conhecimento e assim uma persistência absurda. O empreendedor para mim tem que ter uma resiliência muito forte do cara que assim cai, levanta e tá pronto para outra, enfrenta os problemas de frente. E para mim esse é o segredo do sucesso. Assim, é persistência ali, resiliente. E uma força de fazer. Se você tiver uma força absurda de fazer acontecer, Ale, dificilmente vai dar errado. Se você tiver a convicção de que vai dar certo, então cria essa convicção que com certeza vai dar certo. Vai com medo, mas vai. Vai com medo, mas vai. Aê, garoto. Cara, a gente brinda antes de finalizar, mas eu Perfeito. quero só te agradecer, porque, porra, você tá trazendo conhecimento. Colocar a tua história é uma forma de levar para quem tá começando ou para quem tá passando por dificuldade, que são muitos. Aí uma saída, cara. Você colocou várias situações aqui que são saídas para quem está numa situação ruim. Eu acho que isso é só crescimento, isso é um lado social, faz parte dos teus valores. Não sei se você é uma pessoa cristã, mas de repente fala, cara, tudo aquilo que eu recebi de bênçãos na minha vida, eu estou trazendo e estou oferecendo para as pessoas. Então esse é um projeto lindo, parabéns por isso e te agradeço em nome de todos os empreendedores aí que estão participando. Ale, de imediato, quero agradecer muito seu convite.
Eu comentei contigo um pouco antes do nosso papo aqui, que eu, graças a Deus, fui abençoado e para mim tá no meu gap de retribuição, assim. Na verdade, eu quero retribuir um pouco de tudo que aconteceu comigo, que graças a Deus foram muitas coisas boas, muitos desafios, mas coisas boas. E uma forma que eu vejo de retribuir tudo isso que aconteceu comigo de bom é poder contribuir com quem está lá, começando agora, apanhando um pouco de vários aspectos lá. Eu tentar levar alguma coisa para essas pessoas que, Legal. tipo, ajudem ela. Então, assim, eu particularmente, para mim, me motiva a ajudar essas pessoas. Espero que ter levado algum tipo de conhecimento. Também estou totalmente à disposição, por rede social, o que quer que seja, para ajudar esse pessoal que está começando agora. Puta que. Tá emocionante a coisa aqui, eu acho. Rô, quanto tempo nós estamos aqui? 1h30. Então nós somos agora, Caramba. bom, 8h15 já praticamente. Sim. A gente vai ficar mais um tempo aqui comendo torresmo, né? E Vamos conversando lá. mais um pouco. Não vai dar para você acompanhar a gente, a não ser que você queira vir até aqui. Você vai ser bem recebido e vai tomar uma cachaça com a gente. Fenomenal, Agora a gente inclusive. brinda aos empreendedores do Brasil. A todos. Sucesso a todos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você, Ale. Viva!